Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu oro ao Senhor, espero de coração que cada um de vocês estejam bem, cheio da presença do Senhor Jesus. Estamos afastados dos nossos tempos, durante esses dias, mas temos nosso lar. Então, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar a Ele, oferecer o nosso culto, de nossa casa. E hoje, com muita alegria, está aqui comigo minha esposa, vai me ajudar no louvor, a irmã Osana. Olá, graça e paz, meus amados. Então é com muita felicidade que nós abrimos as portas da nossa casa para, juntamente com vocês, compartilharmos louvores de adoração ao Senhor. Antes de iniciarmos esse período de louvor, vamos fazer a Deus uma oração, porque eu tenho certeza que Ele vai falar poderosamente aos nossos corações nessa hora aqui. Bendito Deus, te louvamos e te exaltamos. Cremos em Ti, sabemos que Tu és fiel e justo, o Deus de nossa vida, o Deus que nos traz paz, o Deus que nos traz alegria, que nos fortalece, o Deus que cuida da Tua igreja, que cuida de cada um de nós. Te louvamos, ó Pai, pelo dia, te louvamos, ó Senhor, pela noite, te louvamos, ó Senhor, pela chuva, te louvamos pelo sol, te louvamos, ó Deus, por todas as coisas. Muito obrigado pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo aí do outro lado, Pai. Que o Teu poder e a Tua graça venham de forma abundante, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É o que te peço e te agradeço nesta hora. Amém. Amém. Convido você também para compartilhar aqui a palavra do Senhor, que está registrada em Salmo. Salmo 28, versículo de número 7, diz assim, O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. Como é maravilhoso quando nós temos a nossa confiança no Senhor. O salmista diz que o coração dele exultava de alegria, e oferecia louvores ao Senhor. Ele estava feliz, independente do que ele estava vivendo, mas ele estava feliz, ele estava contente com o Senhor. E isso é o suficiente. Você se alegrar com Deus, na presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus é fiel e justo e fará cumprir grandes milagres na sua vida. Grandes promessas de Deus vão se cumprir em tua casa e em tua família. Então vamos louvar o Senhor? Vem para cá, vamos exaltar a Deus, porque estamos felizes, Apesar de estarmos separados, mas estamos felizes aqui, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra e toda adoração. Esqueça tudo o que você está vivendo nesta hora e adore o Senhor comigo, com minha esposa aqui nesta hora, em nome de Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer, louve o Senhor, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria que toda a terra Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer.
você e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. E céu. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha derramar o poder dele sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui para exaltarmos a Ele, para glorificarmos a Ele, né? E você já parou para imaginar o tamanho do amor de Deus por você? Ele sempre tem um projeto de vitória para nós. Ele sempre tem um projeto de verdade na vida de cada um de vocês. Na vida de cada um de nós, né? E não é assim, né? Não é diferente com a gente, né? A nossa família é abençoada, a sua família é abençoada, porque Deus nos abençoa todos os dias. E é a Ele, somente a Ele que devemos adoração, honra e glória. E vamos adorar o Senhor, Ele, né? Com muita alegria, com muito entusiasmo. Vamos exaltar o Senhor nesta hora, né? Porque Ele é fiel e justo para se fazer cumprir em nossas vidas as promessas dEle. Vamos adorar? Vem para cá, vamos exaltar o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração a Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar Teu coração a Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me
amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado a cada um de vocês que cultuou o Senhor juntamente conosco. Um beijão no coração de cada um. Agora fique com a palavra do Senhor, com o nosso pastor, que trará uma palavra do céu para a sua vida. Beijão no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amigos e irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, o Instagram. Nós queremos agradecer mais uma vez por você estar conosco. Mais uma quinta-feira, adorando ao Senhor juntos, recebendo do coração de Deus a sua palavra. Nesta noite, eu quero convidar você a orar comigo. Orar pelo Brasil, orar pelas famílias, orar por nossas vidas, orar pela igreja de Cristo, não só aqui em Porto Seguro, mas em todo o mundo, para que o Senhor venha encorajar, renovar as forças do seu povo, para que o Senhor venha renovar a nossa esperança. É possível que a essas alturas muitos se encontrem cansados, exauridos. Nós queremos orar, justamente por não sabermos quanto tempo mais teremos que conviver com tudo isso. Nós queremos e precisamos intensificar as nossas orações. Então eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença e cremos que não estamos sozinhos. Existem dezenas e dezenas de vidas que estão unindo a sua fé, a nossa fé, a Tua palavra, quando ela nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quando ela nos diz que tudo que for concordado na terra entre 2 ou 3 será concordado nos céus. Nós queremos, ó Deus, nesse momento, intensificar as nossas orações. Queremos orar pelos nossos governantes, para que eles tenham paz, para que eles sejam iluminados pelo Senhor, a fim de que, em sua paz, nós tenhamos paz. Deus, queremos rogar pela igreja brasileira, por teu povo, que o Senhor continue visitando, e nessa noite de uma forma toda especial, visite os corações, trazendo esperança, ânimo, renovando a alegria da salvação. Oramos por todas as famílias enlutadas que sepultaram algum ente querido que foi vítima da Covid-19. Rogamos, Espírito Santo, que o Senhor traga consolo a esses corações que não tiveram a chance, a oportunidade de sequer despedir-se do seu ente querido e sepultá-lo dignamente. Deus, queremos orar para que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe o mundo inteiro, para que o Senhor, por amor às orações daqueles que clamam a Ti todo o tempo, que o Senhor abrevie esses dias, porque são dias maus, são dias de solidão, são dias de tanta incerteza e insegurança, que se os nossos olhos não estiverem postos em Ti, Senhor, não iremos subsistir, não iremos sobreviver. Por isso, ó Deus, venha nessa noite visitar a cada família, cada pessoa que ouvirá esta palavra, que
receba ânimo, encorajamento, receba esperança, receba alegria, receba fé, receba consolo nesse tempo de angústia. Nós oramos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Meus prezados, que todos nós passamos por aflições, isso não deveria causar espanto a ninguém. Jesus, ele confortou os seus discípulos, advertiu os seus primeiros discípulos e a nós também quando disse: no mundo tereis aflições. Contudo, talvez fiquemos a nos perguntar, ou melhor, talvez nos cause surpresa quando lemos, por exemplo, o apóstolo Tiago na sua primeira epístola, ou melhor, no primeiro capítulo da sua epístola, versículo 2, ele diz que devemos ter motivo de alegria, de gozo, de grande alegria, passarmos por muitas aflições, por tribulações. Isso sim nos leva a perguntar: que benefícios podemos encontrar na aflição? O que aprender em meio à aflição? Como sobreviver em meio à aflição? Quais são os benefícios daquilo que, em sã consciência, nós, se pudéssemos, evitaríamos de enfrentar, evitaríamos de passar? E aí, para responder a esta pergunta nessa noite, eu quero convidar você a pensar comigo em um personagem lá do Antigo Testamento, um pequeno profeta, um dos profetas menores, o profeta Jonas, que em sua experiência de aflição, quando esteve no olho do furacão, no auge da sua aflição, ele então aprendeu, pela experiência pessoal, pela experiência empírica, quais os benefícios que podemos extrair das aflições que também passamos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro que leva o seu nome, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Eu lerei desde o primeiro capítulo, verso 17, mas darei continuidade ao capítulo 2 até o versículo 10. E eu convido você a acompanhar, a acessar a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia e lermos juntos esse texto das Sagradas Escrituras. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste do profundo, do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Para aqueles que não sabem, no mundo das artes cristãs, mais especificamente nas pinturas feitas e figuras desenhadas nas paredes das catacumbas, a figura deste profeta, do profeta Jonas, e o grande peixe aparecem como um dos temas
favoritos. Representações de Jonas e do grande peixe, por exemplo, também aparecem com mais frequência, com mais proeminência do que figuras como Daniel na cova dos leões, como seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, apontando então para o valor, a importância deste profeta, de sua mensagem, de sua experiência em tempos de aflição, embora ele esteja classificado como um profeta menor, que menos profetizou, que menos escreveu, mas não de uma relevância menor, de uma importância menor que os demais profetas do Antigo Testamento. Ao fazer os esboços e as pinturas do forro da Capela Sistina lá em Roma, Miguel Ângelo, renomado pintor, ele também deu ênfase de forma mais proeminente à figura deste profeta, que aparece em um tom de destaque em detrimento de qualquer outro profeta ou personagem do Antigo Testamento. É pena que muitas pessoas elas tenham dado tanto valor e estejam dando tanto valor, tanta importância à figura de Jonas e do grande peixe, que andem esquecidas da figura mais importante, central do livro de Jonas e de toda a Bíblia, que é o Deus de Jonas. Estão dando mais valor, talvez, e importância de toda a história de Jonas ao profeta e ao grande peixe do que o Deus de Jonas, aquele que todo o tempo aparece agindo e intervindo ao longo da história. Quando lemos a história de Jonas, quando lemos o seu livro, é fácil percebermos quão forte, quão presente esteve a mão de Deus todo o tempo, a mão da divina providência, estendida, desde as correções, desde a disciplina que o próprio Deus imputará a Jonas, como resultado das suas escolhas infelizes, a fim de trazê-lo de volta, as providências ao grande livramento e ao maior resultado de toda essa história, que foi ter de volta o profeta que tinha andado distante. E em qualquer uma dessas circunstâncias, podemos perceber a mão de Deus todo o tempo estendida, preservando a vida deste profeta. Embora desobediente, recalcitrante, embora resistente, de dura cerviz, fugindo do Senhor, fugindo do centro da sua vontade, fugindo do seu chamado e da sua missão. Mas ainda assim, a mão de Deus esteve presente. Como a mão de Deus está estendida? Alguns, talvez, nessas alturas, estejam perguntando: aonde está Deus? Nesse contexto de Covid-19. Aonde está Deus neste cenário? E eu respondo: Deus está no mesmo lugar em que sempre esteve. No alto e sublime trono, entronizado entre arcanjos, serafins e querubins, mas também com abatido e contrito de espírito. E mesmo em meio às perdas mais significativas, que são perdas de parentes, de amigos, porque nenhuma perda nesse contexto poderá ser comparada à perda de uma vida querida e amada. Mas mesmo em meio a esse contexto de luto, de perda, de dor, de saudade, que tem acometido muitas famílias no Brasil e no mundo, algumas talvez conhecidas por alguns ou muitos de nós. Mesmo nesse contexto, Deus está presente. A mão de Deus encontra-se estendida. Se está corrigindo a nação brasileira, se está corrigindo o mundo, se está dando um corretivo na humanidade esquecida dele, recalcitrante, rebelde, irônica, maldizente, murmuradora, blasfemadora. Não queremos aqui
nos colocar como juízes de quem quer que seja. Cada um julgue-se a si mesmo. Pergunte à sua alma. Pergunte à sua própria consciência moral. Mas se Deus está corrigindo, se Deus está nos açoitando, se Deus está permitindo tudo isso, e Ele está permitindo, Ele não está indiferente. Não tem também faltado o seu conforto, o seu consolo. E não tem faltado a muitos e muitos a cura. Aliás, os números mostram, graças a Deus, tem mais gente sendo curada, mais gente sendo recuperada, saindo dessa com vida. Há mais sobreviventes que mortos, pelo menos até aqui, até agora, até os últimos dados no mundo inteiro. O que prova que a mão divina está estendida, preservando. Quando eu olho para a minha família, eu particularmente não tenho um amigo sequer distante, que seja distante, ou conhecido, ou um amigo de um amigo, ou no seio da minha família, alguém que tenha sido acometido por esse mal. Ainda não tenho e oro para que nenhum desses seja acometido. Então posso dizer que a mão de Deus está estendida sobre mim, sobre a minha família. Certamente você poderá dizer o mesmo, porque mesmo em meio a tudo isso, o Senhor tem te preservado a vida e a saúde, como a todos que você conhece. Que embora não preservando a vida de outros que já foram a óbito, e outras famílias que estão enlutadas, não significa que Ele não esteja com a sua mão estendida. Não tem faltado conforto, consolo, e não tem faltado aprendizado a todos nós de tudo isso, em meio a tudo isso. No meio da sua terrível experiência, teve lugar para Jonas uma transformação positiva. Que em meio a essa terrível experiência, única para a nossa geração, haja para o Brasil, para a igreja brasileira, para os homens e mulheres da nossa nação varonil, amada, idolatrada, como cantamos, no mundo inteiro também, que haja lugar para uma transformação significativa. Que dessa, os sobreviventes jamais voltem a ser os mesmos. A bem da verdade, precisamos melhorar tanto, há tanto para melhorar, há tanto para mudar, que seja então essa experiência para nós, como foi a experiência de Jonas para ele, um momento de transformação profunda, transformação positiva. No caso de Jonas, a aflição abriu a boca daquele profeta que o pecado havia calado. A aflição abriu a boca daquele cujo pecado havia calado. E aí eu fico a pensar, e o meu coração muito se alegra, quando eu vejo tantas manifestações veiculadas na mídia, televisiva, digital, impressa. O povo nunca orou tanto como tem orado, o povo nunca acreditou tanto em Deus, procurou se apegar a Deus. Talvez pessoas que até negassem a sua existência estão se voltando para Ele. E aí eu quero orar e eu quero acreditar que esse tempo de aflição para todos nós, para o mundo inteiro, seja o tempo em que muitos joelhos que jamais se dobraram, se dobrem. Que aqueles joelhos que há muito tempo não se dobram, de oração, entrega e quebrantamento, se dobrem e criem calos de oração. Que aqueles olhos que nunca choraram de arrependimento, confessando seus pecados, chorem de arrependimento. Que aquelas pessoas que talvez, os carnavais da vida, tomados pela tolice, movidos por um coração duro, autossuficiente, soberbo, que nesse tempo agora venham ser confrontados com o seu próprio pecado e consigam entender que este Deus que eles ridicularizaram está entrando em juízo com a terra,
está entrando em juízo com o mundo que virou as costas para ele. Ah, meus queridos, estamos lembrados do que Deus fez ao Egito, depois de tantos anos de servidão, de escravidão, de politeísmo. Deus resolveu entrar em juízo com o Egito. E todas aquelas pragas ali, aquelas 10 pragas, que acabaram culminando na morte dos primogênitos, foi o Deus do céu guerreando contra os deuses da terra. No Egito, que tinha aproximadamente 14 divindades reconhecidas, ou seres que eles reconheciam como divindades, e para mais de 1.500 divindades no seu total, representadas por elementos da natureza, representadas por outros tipos de vida existentes, outras formas de vida. Eram deuses representados por corpo de homem ou de mulher, cabeça de animal, como touro, serpente, rãs. E o contrário também era verdade. Divindades representadas por imagens de corpo de animal e cabeça de homem ou mulher. Era muita idolatria, muito sincretismo, muito misticismo. Um povo que adorava dezenas e milhares de deuses, mas não conseguia reconhecer o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Uma nação perdida, opressora. Até o rio Nilo era um Deus. Mas Deus então decide entrar em juízo e confundir os deuses egípcios, os falsos deuses. Quando ele fere o rio Nilo, por exemplo, o rio Nilo era um Deus. E ele fere transformando as suas águas em sangue. O Deus Nilo não pôde evitar ser ferido pelo Deus Todo-Poderoso. Nenhum egípcio, nenhum sacerdote, nenhum agoureiro, nenhum feiticeiro pôde evitar. Quando Deus decide entrar em juízo, ele entra em juízo e ponto final, e assim ele fez. As rãs tomam o Egito em forma de praga. As vacas, touros, o touro que representava um Deus, também é morto, ferido pelo Deus Todo-Poderoso. Era o Deus do céu confundindo os deuses da terra. Enquanto eu li esse texto, eu me recordava que o mesmo está acontecendo com a nossa nação, com o mundo. Deus está confundindo até a medicina. Os homens que sempre se acharam no controle de tudo, da própria vida. Os mesmos homens que já clonaram animais, células-tronco. Os mesmos homens que já encontraram solução para doenças fatais. Tantas outras pragas agora estão perdidos diante do inimigo, que quando eles pensam que estão começando a conhecer, são surpreendidos. Prognósticos foram ressignificados. Antes se falava que somente idoso poderia ir a óbito, e pessoas do grupo de risco, doenças pré-existentes. Nesses últimos dias aumentou assustadoramente o número de pessoas jovens, sem nenhum histórico. Eu que ouvi isso de tantas pessoas próximas a mim, que só pessoas idosas poderiam morrer, que o vírus só oferecia risco para pessoas com doenças pré-existentes. Essas sim tinham que ter cuidado. Os jovens não. Os jovens não tinham que se preocupar tanto, porque se fosse acometido pela Covid-19, seria apenas um resfriadinho, uma gripezinha. Bastante seria a imunidade estar boa. Ah, meus irmãos, ainda ontem foi noticiado um médico de 35 anos, cheio de vigor, sem nenhuma doença pré-existente, não era asmático, não era cardíaco, não era hipertenso, saudável,
Um médico morreu. E tantos outros casos. Em contrapartida, olha Deus confundindo a ciência. Um senhor de quase 100 anos, da reserva, saiu pela porta da frente, comemorando a sua cura. Uma outra de 90, uma outra de 95, uma outra de 80 e poucos anos. Quer dizer, idosos estão sobrevivendo, diferente do que havia sido dito. Enquanto que jovens estão morrendo de 16 anos, de 14 anos, de 30 e poucos anos, pessoas de 40 anos, abaixo dos 50 anos, e alguns sem nenhuma história. Atletas, como um outro rapaz que semana passada, ou aqueles dias foi noticiado, atleta. Um outro que, filhos de imigrantes japoneses, atleta, cheio de saúde. Começou com sintomas leves, deu entrada no hospital, foi entubado, de lá não saiu com vida. É Deus confundindo, sim, a ciência. É Deus confundindo os homens. Para quê? Para que esses homens, do alto da sua soberba, eles que muitos são ateus, muitos não creem em Deus, se sentem os detentores da vida e da verdade, se sintam agora o quanto são transitórios, o quanto são pequenos, o quanto são finitos, o quanto são mortais, réis mortais. E reconheçam que há um Deus Todo-Poderoso, o único que pode dizer à onda do mar, pare, esse é o seu limite, o único que pode repreender a praga, a peste, como fez no Egito, guardando os seus, mas dando livre poder de ação para que destruísse aqueles que eram seus inimigos. Percebam, meus queridos, é um tempo em que Deus está confundindo aqueles que jamais imaginaram que estariam vivendo uma situação semelhante, parecida, nem que passasse longe da situação que estão vivendo. Para quê? Para quê? É isso que a gente vai entender através da experiência de Jonas. Quais os benefícios para o mundo cristão e para o mundo que não é cristão, para o mundo inteiro? Quais os benefícios das aflições? Que benefícios poderíamos tirar dessa situação aí que estamos vivendo na atual conjuntura? A aflição abriu a boca daquele que o pecado havia fechado. Nunca se ouviu falar de tantos clamores, um jejum nacional envolvendo todas as autoridades eclesiásticas, líderes de grandes segmentos que jamais se uniriam em outro contexto e que resolveram se unir ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, ao povo, a todos que acreditaram, vestiram a camisa e naquele domingo jejuaram e clamaram pela misericórdia de Deus. Homens e mulheres clamando, pessoas que há muito tempo não dobravam os joelhos para orar, estão orando, outros que nem acreditavam em Deus, repito, estão agora clamando socorro a Deus, reconhecendo que não só há um Deus, como somente dele virá a nossa salvação, como reconheceu Jonas, do Senhor vem, somente dele vem a nossa salvação. Portanto, a aflição é didática, a aflição é pedagógica. Podemos muito aprender com ela. E o que nós pedimos a Deus é que, tendo passado tudo isso, ou quando tudo isso passar, não saiamos sem que a devida transformação tenha ocorrido em nossas vidas, em nossa forma de pensar e agir. Que não saiamos sendo jamais os mesmos. Não saiamos sendo mais os mesmos. Ao contrário, que saiamos mais crédulos, mais fortalecidos, mais humanos, mais sensíveis, especialmente a Deus, mais solidários. Que a Bíblia tão desprezada, que o Cristo tão execrado, vilipendiado, assemelhado a figuras hediondas, a figuras indesejáveis, que ele seja adorado como Deus, servido como Deus, amado como Deus, crido no mundo inteiro como Deus. Quais são os benefícios da aflição? Podemos ver no exemplo de Jonas.
que o primeiro benefício da aflição é que a aflição leva o aflito a Deus. No capítulo 2, versículo 7, ele ora: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ah, meus irmãos, esse é um tempo de Jonas, dos recalcitrantes, daqueles que o pecado calou a voz. Quantos que adoravam a Deus não adoram há muito tempo? Quantos que cresceram na igreja adorando ao Senhor, depois trocaram o altar de Deus pelos palcos e holofotes do mundo, estão aí se projetando no mundo inteiro, mas não como instrumentos que adoram ao Senhor, mas que incitam a carne, que promovem a promiscuidade, que despertam a sensualidade, a erotização precoce. Um dia tiveram lábios santos e adoraram ao Deus que é santo, e hoje o que sai da sua boca em forma de canção faz o coração de Deus sangrar e corrobora para a corrupção e degeneração das famílias e do gênero humano. Esse é um tempo dessas pessoas aflitas, apavoradas, temendo pela sua própria vida e pela vida de seus semelhantes, se voltarem para Deus, como faz Jonas. Essa oração de 10 versículos está saturada de louvor. Embora ele tivesse sido lançado nas profundezas, ele pode dizer o que diria Paulo tempos depois, milênios depois, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados. Em tudo ele podia agradecer a Deus e louvar a Deus. Sim, meus queridos, a aflição pode perfeitamente nos beneficiar, se quando aflitos, atemorizados, afligidos, nós nos voltarmos para Deus, para o único que pode nos salvar, para o único de quem virá a nossa salvação, a salvação das nossas famílias, das nossas igrejas e do mundo inteiro. Quem sabe agora, fora do templo, não podemos nos reunirmos em grupos, presencialmente, aquele sentimento de valorização nutrido por Davi, quando disse: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos, não esteja sendo renovado do nosso coração. Já tenho ouvido irmãos falando para mim: pastor, eu não vejo a hora, no dia que abrir o templo e retornarmos os nossos cultos, eu não vou perder mais nenhuma reunião. Amém, que assim seja. Que este voto que está sendo feito agora na hora da aflição não seja aquele voto que é feito apenas para se ver livre do problema, mas que jamais seja esquecido, porque melhor é não votar do que votando não cumprir. Deus não se agrada em votos de tolos. Jonas fez o seu voto, depois de tudo que ele passou, depois de ter estado no olho do furacão, no ventre, no útero da aflição, ele, ao sair de lá, ou ainda lá no útero da aflição, ele fez o seu voto ao Senhor, como nós geralmente fazemos quando estamos aflitos, fazemos promessas, nos comprometemos com Deus, mas ele sai dali e vai cumprir aquilo que havia prometido. E eu e você, oxalá que ao sairmos dessa, possamos cumprir os votos que nós estamos fazendo ao Senhor, de que seremos mais fiéis, seremos mais devotos, mais contritos, mais santos, mais apaixonados pela cruz, iremos pregar o Evangelho, iremos ganhar o mundo para Jesus, não perderemos culto, vamos valorizar o templo. É interessante que aqui, na sua oração, ele cita o templo, quando ele diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Lembrei-me do Senhor, lembrei-me do seu santo templo. Muitos de nós estamos sendo sobressaltados por lembranças. Esses dias alguém postou fotos de pequenos grupos, fotos de reuniões nossas, de casa em casa, no templo, e aí eu pude perceber nas palavras de muitos, no comentário de muitos, o suspiro, né? Aquele suspiro: ai, que saudade, meu irmão. Se o Senhor não voltar antes para nos buscar, você vai ter tempo.
de matar toda a sua saudade. Quando esse tempo chegar, mate a saudade mesmo. Corra para perto de Deus, dos seus irmãos, que não seja apenas um efeito Cinderela, de alguns dias, e depois, quando o susto passar, tudo volta a ser como antes. Você volta a ser a mesma pessoa fria, indiferente, que só frequenta o culto quando é do seu interesse, quando o tema lhe agrada, quando a natureza do culto lhe agrada, que vai lá apenas no domingo, uma vez por mês, no dia da ceia, e lá mais não volta, que não valoriza a escola bíblica, não valoriza pequeno grupo, não valoriza a oração no templo, não valoriza, não participa. Essa era a sua conduta antes da Covid-19, que esse tempo seja para você um tempo de transformação positiva, profunda e duradoura, até a volta de Jesus. E se sairmos dessa, e eu espero que saiamos dessa, que a única exceção seja, se Jesus voltar para nos buscar, para estar com Ele, com certeza vai ser bem melhor estar com Cristo, do que continuar aqui nessa terra, nesse mundo. Mas se o Senhor nos permitir continuar aqui e permitir a nossa vida de volta, que a sua atitude seja diferente, que o seu voto e o meu voto sejam cumpridos na presença do Senhor e de todo o seu povo, porque este tempo está sendo um tempo de Ana, de lágrima, de choro, de gemido, um tempo de Jonas, todos nós sobressaltados no olho do furacão, em uma situação de grande e profunda aflição que se abate sobre o mundo inteiro e chegou dos nossos arraiais, mas com a grande oportunidade de dobrar os joelhos e orar, fazer votos ao Senhor, nos alinharmos com Ele, com a Sua palavra e começarmos agora, hoje. Se o que temos é um culto online, se o que temos é um EBD virtual, se o que temos é uma mensagem gravada, vamos beber, vamos aproveitar. Porque, meus irmãos, se não formos fiéis agora, o Senhor não nos colocará sobre o muito. Se não formos fiéis no pouco, se o pouco que temos é isso aí, vamos ser fiéis. Mas se agora eu não estou sendo fiel, eu quero que Deus me livre, mas eu não participo de culto, eu não ouço mensagem, não edifico a minha fé, gasto uma parte do meu tempo em coisas fúteis. Na hora do culto, deixe de estar no culto lá, seja pelo Facebook, pelo Instagram, seja gravado, ou seja através de uma live, para estar na novela, para estar fazendo qualquer outra coisa. Deus está vendo. O pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo. Alguém pode preferirmente lá dar um oi, sair, ninguém vai saber, e deixar lá o telefone, o celular ligado lá no Face, a televisão lá conectada no Face, e todo mundo pensando que você está ali, e você está fazendo qualquer outra coisa. Mas Deus está vendo como Ele tem nos julgado nesse tipo de quarentena, como Ele tem nos julgado nesse tempo de isolamento. Que graça tem achado aos olhos de Deus? Ou será que a minha postura vai postergar, vai prorrogar ainda mais esse sofrimento? A forma com que eu me comporto no deserto poderá abreviá-lo ou poderá tornar o deserto ainda mais longo. Olha Israel, em um mês podia estar na terra prometida, ficou 40 anos andando em círculo. Por quê? Porque Deus queria assim? Não. Porque era para ter ficado 40 anos? Não. Poderia ter aprendido o suficiente em 30 dias. Ficou 40 anos porque murmurou. Meu Deus, nos livre, que por causa de alguns ou muitos, que nem nesse tempo de dor e aflição estão se voltando para o Senhor, que estão sendo infiéis, que não estão valorizando a palavra do Senhor, que não estão se dedicando àquilo que está sendo oferecido, que o Senhor não tenha que prolongar esse tempo de quarentena, e até inocentes acabarem sofrendo, como será o caso de Jonas. Inocentes sofrerão risco de morte por causa dele, por culpa dele. Não, eu tenho pressa em sair dessa. Você tem pressa? Sua família tem pressa? Então, por você e pelo mundo inteiro que tem pressa de sair dessa, meu irmão, se dedique agora, busque a Deus agora, participe de todos os cultos que você puder participar agora, mesmo online. Não é o ideal, mas é o real. Se a gente não pode ter o ideal, vamos nos conformar com aquilo que temos e fazer o melhor proveito disso. Não é o ideal, mas é tudo que temos no momento. Vamos nos alimentar, vamos estar juntos, nem que seja desta forma, desta maneira, porque juntos somos mais fortes, e assim, quem sabe, não moveremos o coração de Deus para que venha e sare essa terra, e assim seremos libertos desse cativeiro que tanto nos aflige. Essa oração foi a oração feita por Jonas. A aflição, ela leva o aflito a Deus, abrindo a boca daquele que o pecado havia fechado, fazendo aquele que há muito tempo não dobra os joelhos, dobrar os seus joelhos
diante do Deus que há muito tempo não tem sido buscado e invocado. Em segundo lugar, a aflição traz a palavra de Deus à memória do aflito. Há pelo menos 12 paralelos entre Jonas capítulo 2, livro de Salmos e livro de Lamentações. Bem-aventurado aquele que no bom tempo armazenou a palavra de Deus em seu coração para socorro especial na hora da tempestade. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muitas vezes nós seguimos a vida esquecidos da palavra, esquecidos da promessa. E se há um tempo que nós estamos tendo tempo de sobra para ler a palavra, estudar a palavra, é esse tempo de isolamento. Como agora Jonas fará. No versículo 7, ele vai se lembrar do Senhor a quem ele havia esquecido, vai se lembrar de orar, porque não estava sequer orando, e vai até se lembrar do templo, que estava tão distante dele. Que esse tempo, do tempo em que sejamos remetidos à palavra de Deus, e assim a nossa alma suspire por Deus, como a corça pelas correntes das águas. A nossa alma suspire pelo templo, pelos atos do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Se eu pudesse escolher, preferiria eu habitar um dia na tua casa, em outras partes 1000. Voltemos a valorizar a comunhão com os santos. Voltemos a crer naquele em que não estávamos crendo. O mundo venha reconhecer aquele para quem virou as costas. Em terceiro lugar, a aflição leva o aflito a reconhecer a sua verdadeira condição. Em sua viagem para Tarsis, Jonas foi até capaz de dormir. O sono da indiferença, o sono da fuga, da indolência. Sequer pôde perceber o perigo que ele estava sofrendo e envolvendo terceiros inocentes por ter desobedecido a Deus. Mas agora ele clama no versículo de número 4, lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? Essa é a pergunta que talvez a gente esteja se fazendo. Quando voltarei ao templo? Quando voltaremos a adorar no templo? Quando voltaremos a estar no templo? Mais adiante ele diz: os que se apegam aos bons ídolos afastam de si a misericórdia. Versículo 8. Como Isaías, era como se ele estivesse clamando: ai de mim que estou perdido. O que na verdade era necessário antes dele ser capaz de dizer: eis-me aqui e envia-me a mim. Jonas, em sua desobediência, ele ora. Em sua aflição, ele clama, intensifica as suas orações. É o que nós precisamos fazer, permitir que a nossa aflição, que esse momento que estamos vivendo de profunda aflição, nos faça reconhecer nossa verdadeira condição, que sem Ele nada somos, sem Ele nada poderemos fazer, só Ele pode paralisar este mal e repreender este mal. E lembrando da nossa condição de réis mortais, possamos nos lembrar da condição dele. Ele sim é eterno, dele sim vem a nossa salvação, ele sim é o Deus de toda a terra. Para ele a história não está desgovernada, ela tem o Senhor. Essa deverá ser a nossa atitude, para então só depois podermos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me para ser aquele crente que há muito tempo eu não vinha sendo, aquele adorador que há muito tempo eu não vinha sendo. Quantas oportunidades tive de servir no templo e me neguei por capricho, por tantas coisas, tantos motivos escusos e mesquinhos, e agora queria eu estar lá servindo, nem que fosse limpando as poltronas, as cadeiras, o púlpito, levando água no púlpito para o meu pastor, e não posso fazer, e estou sendo privado de fazer. E aí sim, clamando a Ele, como Jonas, nos arrependendo por termos sido recalcitrantes e desobedientes. Quando tínhamos liberdade para obedecer, preferimos desobedecer. Quando tínhamos oportunidade para servir,
preferimos cruzar os braços, deixar que outros servissem em nosso lugar, agora sim podemos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Em quarto e último lugar, a aflição traz para o aflito a realidade da salvação. Jonas vai exclamar no versículo 9: do Senhor, ao Senhor pertence a salvação. E a palavra salvação significa o quê? Livramento. Não é disso que nós precisamos? Não é esse o clamor de todos, independente de religião, de credo? Por livramento, por socorro. No caso aqui, a palavra ela está na forma intensificada, poderosa salvação. E aí quando ele pensa e evoca essa poderosa salvação, ele faz o seu voto, trazendo em seus lábios ação de graças. Ele oferece o seu sacrifício. Esse é o tempo de nós invocarmos a salvação do Senhor. Esse é o tempo de nós renovarmos nossos votos diante do Senhor. Esse é o tempo de darmos graças ao Senhor. Esse é o tempo de pagarmos nossos votos na presença do Senhor, até que chegue o dia em que a gente possa pagá-los na presença de todo o seu povo. Há, queridos, há cerca de 500 referências à oração na Bíblia e cerca de 100 orações registradas. Esse segundo capítulo de Jonas é uma grande oração que merece a nossa atenção. Deus fala ao peixe em resposta à oração de Jonas, e o peixe então o liberta, o traz de volta para o centro da vontade de Deus, sem que o peixe soubesse, e não poderia saber, jamais estava sendo protagonista de uma grande história, estava sendo instrumento de Deus na preparação de um novo profeta, de um grande e maior profeta. O peixe estava sendo preparado e usado por Deus na formação de um novo profeta. E isso através das aflições que ele teve que enfrentar, do olho do furacão, para que aquele pródigo lá no capítulo 1, agora no capítulo 3, se torne um grande pregador. Veja a grandeza que nasce não somente no triunfo, mas a grandeza que pode nascer em tempos de aflição. O covarde, o recalcitrante, o desobediente, o pródigo, aquele que está fugindo do Senhor e da sua vontade, lá no capítulo 1, no capítulo 3, depois de ter passado pelo olho do furacão, por grandes aflições, ele se torna então, ou volta a ser, o grande profeta. A voz de Deus para toda uma nação, toda uma cidade, que ao ouvir a sua mensagem de arrependimento, se arrependerá em massa. Então, repito, a grandeza nasce não somente do triunfo. A grandeza também pode ser gerada no olho do furacão, no olho da aflição, no seio da aflição, em meio à adversidade. Isso tudo dependerá da nossa postura, do nosso comportamento, de como vamos nos posicionar no momento de aflição. A aflição que você passa hoje, que todos nós passamos hoje, ela pode estar sendo ferramenta de Deus para a formação, quem sabe, de um novo profeta, de um novo pregador, de um novo pastor, de um novo missionário. Quem sabe vocações e talentos não serão encontrados e descobertos nesse tempo de aflição. Que assim seja. Que seja para a salvação de muitos, de milhares. Que seja para aqueles que há pouco tempo estavam nos carnavais zombando do Cristo, vilipendiando o Cristo, vilipendiando a fé, ou através de filmes, temporadas, episódios, propagandas, ridicularizando a fé. Que seja um tempo de arrependimento, um tempo de confissão de pecados, antes que o mal possa destruí-los por completo. Para você e para mim, que já conhecemos ao Senhor e com todas as limitações o temos honrado, que seja um tempo de preparação, um laboratório. Quem sabe Deus não está preparando aí um grande profeta que surgirá, um grande pastor que surgirá, uma grande missionária, um grande discipulador, um grande ganhador de almas, um grande evangelista, um grande diácono, um grande adorador, um novo músico para a igreja, um novo levita, um novo intercessor.
Ah, que assim seja. Eu quero crer que assim será. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu primeiro. E Deus não lança dados, como teria dito Agostinho. Deus não brinca de acertar. Deus pregou em mim e você o seu anzol. Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ao Senhor, Ele nos escolheu primeiro. E se Ele nos escolheu, não importa se tenhamos que parar no olho do furacão, não importa se tivermos que parar lá no seio da aflição, não importa se pelo amor, Ele usará a dor, se necessário for, para que nos voltemos para Ele. Talvez muitos de nós tenhamos nos desviado de algum propósito, de algum chamado, antes da Covid-19. E que nos encontremos assim, recalcitrantes, resistentes. E talvez por isso, Deus está prolongando esse tipo de aflição. Para quê? Não para a nossa destruição, mas para encontrar com esse Jonas, que sou eu e você, que deveria ter ido para Nínive, mas foi para Tarsis. Que deveria ter dito sim, eis-me aqui ao chamado pastoral, ao chamado para ser um ministro de música, o chamado para ser um discipulador, o chamado para servir, simplesmente servir, e nos negamos a esse chamado. E agora Deus está então, quem sabe, permitindo esse vento forte. E eu quero te dizer, não importa o que ele tenha que fazer, ele fez o que tinha que fazer para alcançar Jonas, para trazer Jonas de volta. Ele mandou vento forte, ele mandou tempestade, ele usou pessoas que não conheciam a ele para provocar Jonas, para desafiar Jonas. Jonas teve que orar porque ouviu o clamor dos inocentes, pedindo que ele orasse, que ele clamasse ao seu Deus. Deus usou a esse para que lançasse Jonas lá no mar, não para matar Jonas, mas porque Jonas teria que passar por tudo o que passou para retornar ao centro da vontade divina. Deus usou até um grande peixe. Que coisa fantástica. Que coisa extraordinária. Deus usou até um grande peixe como submarino para levar Jonas também para um lugar que ele tinha preparado. Não fará o mesmo comigo, com você? Deixa eu te falar uma coisa. Olhe nos meus olhos. Se Deus te escolheu, se Deus tem um chamado para a sua vida, talvez a Covid-19, tudo que você está passando, a aflição, já o desemprego, quem sabe faltando as coisas em casa, seja parte do plano de Deus para você que tem dito não, que tem resistido ao chamado, se entregue por completo. Não importa o que ele terá que fazer. Nós costumamos pregar para os outros, e é fácil pregar para os outros. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E se tiver que ser assim conosco? Quantas vezes Deus quis te chamar pelo amor, Deus quis te atrair por amor, e você virou as costas, disse não, deixou Deus esperando? Agora, quem sabe não será pela dor, que seja pela dor, antes pela dor do que nunca. Antes agora pela dor do que em nenhum outro tempo. Aí sim estará tudo perdido. Não importa o que ele tiver que fazer. Não importa se ele vai ter que mandar maremoto, terremoto, tsunami, chacoalhar e balançar o barquinho da sua existência, e puxar o tapete, de tirar o emprego, fazer você passar até privação de alguma coisa. Mas se for para a sua salvação, para que você diga sim ao chamado que você resistiu até o dia de hoje, que seja. E eu espero, e eu desejo que seja o quanto antes, que você não prolongue esse deserto, não prolongue essa aflição, que não seja por sua causa que essa aflição venha a ser prolongada, que você o quanto antes se posicione dentro de Deus, e esse mar então se acalme, essa tempestade cesse. Se você é o causador dessa tempestade, se eu sou o causador dessa tempestade, e se outros o são os causadores dessa tempestade, então que o Espírito Santo nos convença disso, e rapidamente nos convertamos ao Deus vivo, nos arrependamos, voltemos para o centro da sua vontade, para que mais pessoas inocentes não tenham que sofrer. Eu quero terminar aqui dizendo, se Deus te escolheu, te chamou, a graça dele te perseguirá à beira do mais profundo abismo. Não importa para onde você vá ou fuja, assim como Jonas. Deus vai usar qualquer coisa, qualquer circunstância, para te atrair de volta. Se ele te escolheu, não importa se no olho do furacão, no seio da aflição, a graça dele te perseguirá e te alcançará.
Que esse tempo de aflição seja um tempo em que a sua vida seja alcançada pela graça de Deus. E que você reconheça aonde você contribuiu para tudo isso. Que eu reconheça de que forma eu contribuí para tudo isso. Seja uma reflexão, acima de tudo, minha, de fórum íntimo. E se assim todo brasileiro fizer, todo membro da Igreja de Cristo fizer, concluiremos. De que se queixará o homem? Reconheceremos que estamos colhendo o que plantamos, que estamos nos queixando do nosso próprio pecado. E se assim está sendo, só existe um caminho para que a mão de Deus, que está pesando sobre nós, sobre a nação, seja removida e a misericórdia dele venha sobre nós, que é o arrependimento. O arrependimento de pessoas como eu e você, o arrependimento de uma nação, de um povo, de uma igreja que precisa se levantar, se despertar, que talvez não vinha cumprindo seu papel no mundo e que agora terá que cumprir, nem que seja pelas redes, pelos canais, pelo mundo digital. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender com as aflições, nos beneficiar com as aflições, entendendo que Deus fará cumprir todo o propósito dele a nosso respeito e a respeito do mundo inteiro. E que a gente entenda que as aflições são pedagógicas por sua natureza. E existem bênçãos decorrentes delas. Bênçãos que eu só experimentarei se eu passar por aflições. Ore comigo em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra, Senhor, tenha sacudido, feito estremecer os alicerces da nossa vida. Feito estremecer esse barquinho que tem seguido a vida tão seguro de si mesmo, que é a minha vida, que é a vida daqueles que me ouvem. Que venhamos entender que somente do Senhor vem a nossa salvação, que o mundo venha entender isso, que os homens da ciência, da política, da economia, venham entender isso, Senhor. E entendendo isso, ao invés de ficarem brigando entre si, aproveitando-se da situação, sendo oportunistas, movidos por outros interesses, que eles venham se unir ao Senhor, que eles venham se aliar ao único que pode dar um basta em tudo isso. Deus, seria muito fácil se tudo já tivesse acabado, o propósito não teria sido cumprido ainda. Se não acabou e se mais tempo tiver que levar, porque o propósito não foi cumprido ainda. Eu quero crer que o propósito é a transformação deste povo, desta nação. É que nos céus e na terra joelhos se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. É para que esses homens, do alto da sua soberba, da arrogância, do alto, ó Deus, da sua incredulidade, da sua blasfêmia, se curvem diante do Senhor. E aí sim, quando isso acontecer, o Senhor virá e sarará a nossa terra. Mas que comece pela tua igreja, que comece pela minha casa, que comece pelos meus irmãos da PIB, todos que estarão nos ouvindo, estão nos ouvindo e estarão nos ouvindo a qualquer tempo, enquanto durar esta pandemia. Que seja, meu Deus, para que bênçãos decorrentes de um tempo de aflição possam ser sentidas, experimentadas e recebidas por todos nós. Que a tua palavra nos renove, nos fortaleça, hoje e sempre, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Compartilhe, deixe seu comentário, envie para os seus contatos e amigos. Permita outras pessoas, tão carentes quanto eu e você, sejam abençoadas pela palavra do Senhor pregada nessa noite. Que recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Faça o seu melhor proveito. Um forte abraço do seu pastor e do seu amigo, hoje e sempre.